E eu quero compartilhar com vocês quais são os impactos da tela na aprendizagem. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do campo educacional, no campo de educação de filhos. Eu e o Giovano, temos 3 filhas, uma de 28, uma de 24 e uma de 20. E passamos por essa fase. Hoje já tem genros. A minha filha mais velha está casada há 5 anos. Estamos com a segunda aí já com outro genro. E a caçula, que também está aí na área da pedagogia, na área da educação. Eu falo que uma foi para o meu lado, que é a educação, e outra foi para o lado da saúde, né? Que nós temos aí uma enfermeira em casa e outra que fez administração de empresas. Mas vamos lá. Me ajuda, amor? Você está... Vai liberar? Tá bom. Quando nós falamos de tela, nos dias de hoje, a gente vê na escola, a gente trabalha com famílias, né? Eu fiz um curso de mentoria para estar trabalhando com famílias, com formação de professores. E essa mentoria me levou a um nível de análise das famílias, de casais. E hoje eu estou tendo esse privilégio. Na escola nós temos quase 1000 alunos. E nós estamos trabalhando algumas famílias por esse tempo. Porque nós falamos, não é fácil criar filhos no mundo de hoje. Nós estamos indo contra a maré. Mas eu queria falar um pouquinho sobre aprendizagem. Então, o que é a aprendizagem? Como que os nossos filhos, nós aprendemos? A aprendizagem é um processo de construção, tá? E mudança de comportamento a partir do quê, gente? Das experiências construídas, dos fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. A aprendizagem é uma construção. Quando a gente fala de construção, logo vem à mente tijolinho, onde nós vamos colocando um tijolinho após o outro. Quando a aprendizagem é assim, desde que nosso filho nasce, ele está construindo um tijolinho com as vivências, com as experiências. Então, isso é aprendizagem. O cérebro do nosso filho, né, ele está ali cada dia colocando uma pecinha. E eles vão fazendo as sinapses. E isso vai dando o quê? O aprendizado, através de todas as experiências que ele passa durante esse processo. E por falar em aprendizagem, eu queria falar para você que a Bíblia fala algo muito importante para nós como pais. Lá em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho. Então é você indo junto com o seu filho. Você é o maior espelho do seu filho. Muitas vezes a gente fala algo para o nosso filho, não faça isso. Vamos falar das telas? Filho, evita celular. Pai, e você lá. Mãe, e você lá. Então, nós somos o maior espelho dos nossos filhos. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho em que devem andar. E quando for velho, ele não vai se desviar dele, né? Então, nós como pais, nós temos que estar trabalhando os nossos filhos com ensinamentos, com princípios da palavra de Deus. E, educar, falar, não é uma vez só. Muitas vezes. Essa semana teve um pai que falou assim para mim que não adiantava, que as crianças são falsas, que não sei o que. Eu me assustei. E eu falei para eles, pai, educar é isso, é falar 1, 2, 3. Tem filhos que a gente fala 100, tem filhos que 3, tudo bem. E cada um tem um temperamento, mas a palavra de Deus diz, ensina. Ele está errado, se desviou do caminho, ensina. Saiu do... Ensina, é isso que a palavra de Deus nos fala. E aí eu quero deixar algo importante para vocês. Somos responsáveis por tudo que ensinamos aos nossos filhos. Tudo, a responsabilidade é nossa. Hoje, muitas famílias têm jogado essa responsabilidade para a escola. Muitas famílias têm jogado essa responsabilidade para uma babá. Muitas famílias têm jogado essa responsabilidade de criar filhos para um terceiro. Não, a responsabilidade é sua como pai e mãe de educar os seus filhos. Inclusive sobre as telas.
Você é responsável pelo ensino que você está dando sobre telas. Vocês querem ver como você é responsável? Olha só, o impacto das telas, eu vou abordar com vocês agora, das crianças, né, do bebê até 2 anos, da criança de 3 a 7 anos, das crianças de 8 a 10 anos e dos adolescentes, pré-adolescentes, a partir de 11 anos. Olha a nossa responsabilidade como pais. Nós que ensinamos os nossos filhos a olharem as telas. E sabe, gente, até 2 anos não se deve mostrar a tela para filhos. Hoje, muitos pais estão usando a tela. Eu estava até falando com a mãe de 2 alunas nossas, que é psicóloga, eu falei, hoje as telas, o celular, são chupetas para os nossos filhos. Chorou, tó chupeta. Então, quem apresenta as telas para as crianças somos nós. Então, será que nós também não somos culpados de oferecer essa tela antes do tempo? Porque um bebê não pega a tela sozinho. O bebê não pega o celular, nós entregamos. E olha, gente, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela diz que a tecnologia deve ser evitada até os 2 anos de idade. E hoje, tenho certeza que quando nós vamos ao restaurante, o que vocês veem num restaurante, gente? Você vai para um restaurante, antigamente você vê a criança correndo, pulando, né? Hoje você vê todas elas quietinho, e aquela tela, né? O bebezinho está na tela. Nós somos culpados como pais. Toda essa complicação que o Giovano colocou das telas, da luz azul, imagina colocar isso diante de bebezinhos, de crianças até 2 anos. Então, a Organização Mundial da Saúde fala, olha, não dê telas. Então, nós precisamos seguir e dizer não às telas. Eu vou compartilhar algo nosso, né? Eu e Giovano, criando as nossas filhas, nós decidimos entregar um celular na mão delas a partir de 15 anos. Até 15 anos, nossas filhas não tiveram celular. E aí elas chegavam em casa, principalmente com 10, 11 anos, mãe, mas todo mundo tem. E eu falava, você não é todo mundo. E você é minha filha e eu vou cuidar de vocês. E uma das coisas que nós colocamos depois que elas tiveram celular, porque aí falam, mas é um ET, como que vai pesquisar as coisas da escola? Gente, a gente pode pesquisar coisas na escola, num computador, junto conosco, né? Então, não precisa do celular. E depois que elas tiveram celular, a gente falava para elas, olha, dormir no nosso quarto, pode trazer. Então, a gente dava ali, estipulava 10 horas, pode levar o celular para o nosso quarto. Estou compartilhando algo com vocês da nossa casa. E o que acontece? Hoje a nossa caçula tem 20 anos. Até hoje, gente, nós não falamos nada para ela. Mas ela chega, mãe, vou pôr meu celular no seu quarto. Eu estava até conversando com a mãe da aluna e falei assim, e olha, de quinta para sexta, eu quase não dormi com aquele celular. Pim, pim, pim. Eu falei, gente, o que é isso? Era o grupo da faculdade. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, veja os malefícios até para nós. Né? Então, isso foi algo da nossa casa, mas cada um de vocês decide. Mas a coisa principal, se você tem um bebê até 2 anos, não dê telas para eles, tá? Quais são os problemas que acontecem nessa faixa etária para quem está com tela? Então, a criança, o bebê que está utilizando o celular, as telas, ele tem atraso na fala, isso já é comprovado, tá? Tem crianças hoje que chegam na escola com 4 anos de idade sem falar. Que não é normal. Não é normal. Por quê? Ali ela está de uma forma passiva. Ela não pede. E geralmente, como o Giovano falou, os pais vão e dão comida na boca. Vão lá. Eles não pedem mais. A mãe leva água, a mãe leva comida. Então, isso está criando um atraso na fala das crianças. Prejudica habilidades motoras. Gente, como é importante nessa faixa etária o pegar, o bater, né? Hoje a gente vê as crianças com aqueles brinquedinhos e elas batendo, o estímulo visual, o estímulo de pegar, o engatinhar, né? Pegar as coisas, deixar os brinquedinhos, deixa que a criança vá até lá. Esse movimento de pegar, empurrar, tudo isso são sensações, porque
todos nós aprendemos pelos 5 sentidos. E um dos sentidos é o tato. E essa parte da coordenação, muitas crianças com problemas de coordenação motora, por quê? Por causa de telas. Afeta os vínculos afetivos. Hoje, as crianças não têm essa socialização. Às vezes, nem com os pais, porque eles estão o tempo todo nas telas. Então, o que é importante? Essa socialização. O que acontece hoje? Chega na escola, não consegue conviver em grupo. Por quê? Porque está diante de uma tela, só assistindo, recebendo, tá? Atrasos neurológicos, isso já está comprovado. A gente tem a parte frontal, os lobos frontais, que estão responsáveis pela ação executiva, por projetos, por questão de emoção, de saber o limite, de saber ponderar, dizer não. O que acontece com a tela? Eles não desenvolvem essa parte também neurológica, que é importante. Aonde vivencia isso? Nas situações de experiências. O que é duro, o que é mole, a força que eu faço para andar, a força que eu faço para levantar. Veja, com a tela, esses bebês até 2 anos não têm essa experiência, porque ele fica sentado, só recebendo. E ele não passa por essas experiências, né? O freio, a questão do autocontrole, a impulsividade, tudo está nessa parte frontal do cérebro, que ela é preparada como? Desde bebê, com as experiências, com a vivência. Prejudica na formação postural. Olha esse bebê, gente, com a tela. Então, eles começam a ficar encurvados. Até isso prejudica nessa fase até 2 anos. Vamos ver o que prejudica nas crianças de 3 a 7 anos, tá? Nessa fase, os pais podem até liberar uma tela, mas com um tempo limitado. Qual é o tempo? O recomendado é até 1 hora por dia. Lembra aquilo que o Giovano falou do 20-20? 20 na tela, 20 lá. Como que a gente pode fazer com as crianças? 1 hora por dia. O dia tem 24 horas. Apenas 1 hora de tela para essas crianças de 3 a 5 anos. Quais são os problemas de muita tela nessa faixa etária de 3 a 7 anos? Déficit de atenção. Gente, hoje, o que tem de psiquiatras, psicólogos, neurologistas recebendo crianças nos seus consultórios. Por quê? Com esse déficit de atenção. A criança ela não consegue mais, porque o estímulo da tela é assim. Você já viu que né? É desenho, é jogo, e eles não ficam numa série. Eles pulam para um jogo, pula para um vídeo, pula para isso. Então, o que acontece? Ele começa a ter déficit de atenção. Quando ele precisa parar para assistir uma aula, para vivenciar algo com o grupo, ele não consegue, porque o estímulo é assim. E aí ele fica o quê? Irritado. Ele não está além daquilo que ele consegue, porque o cérebro dele está sendo treinado para essa coisa rápida, esse estímulo direto, né? Hoje tem muito autismo virtual. Muitos alunos, né, estão sendo diagnosticados com autismo quando não é um autismo. É excesso de tela, por isso que é falado autismo virtual. Então, ele fica com sintomas realmente de um autista que não consegue interagir, não fala, né? Tem crises, tem surtos, e não é um autismo, é devido ao excesso de tela. Ele prejudica o desenvolvimento do cérebro, então começam os distúrbios de aprendizagem. TDA, né? Toda essa parte de transtornos começam a ser apresentados dentro da escola. Hoje, nós temos recebido muitos alunos com dificuldade, e isso tem aumentado a cada ano. Por quê? Tem estudos falando do excesso de tela. Problemas emocionais. As crianças hoje, né? Claro, a maioria não conseguem ouvir um não. Fala um não para uma criança. É difícil, principalmente pela personalidade. Eu falo muito isso com os pais na escola. A gente tem 4 tipos de personalidade. O Estevão tem até mais poder de falar nisso. Ele fala sobre os 4 temperamentos. Então, a gente tem dominante, paciente, extrovertido e analítico. Muito bem. Ele sabe bem
o Estevão não está aqui, mas ele vai um dia falar sobre isso com vocês. Os filhos que são dominantes são os mais difíceis. Sabe como que são esses filhos? São aqueles que você fala para ele, filho, não põe o dedo na tomada que você vai levar um choque. Né? Aí você vai e fala, filho, aí você dá um tapinha, filho, não faça isso, põe de castigo, não faça. Mas ele vai, mesmo assim, ele vai colocar. Até o dia que ele leva o choque. Quando ele leva o choque, nunca mais ele passa. Nem perto da tomada. Porque eles precisam, como a gente fala, quebrar a cara para voltar e aprender. O paciente, gente, aquele é o filho melhor que a gente tem para educar. Aquele que é bom em tudo, ele é bonzinho, nem parece que você tem filho. Tudo ele é obediente, mas são temperamentos. Eu tenho uma filha paciente, eu tenho uma filha dominante. E uma deu trabalho para a gente assim, a outra parecia que nem tinha criança em casa. Eu tenho uma extrovertida, que é totalmente feliz. Ela vive feliz, e ela gosta de abraço, e ela beija. Então, o que acontece? Quando essas crianças são expostas muito tempo em tela, até o temperamento delas mudam. Começa a irritabilidade, começa a não ter paciência, é aquela geração instantânea, tem que acontecer agora, se não acontecer agora, aí o bicho pega, né? Então, esses problemas emocionais, a tela ajuda a intensificar e trazer isso para esse contexto da criança. Distúrbio do sono e alimentar. O que acontece hoje com as telas? Muitas crianças estão com dificuldade de dormir. Tem pais que relatam que, meu Deus, o que eu faço? Tem que dar um remédio para ela, ela não para. Mas isso é excesso de tela, principalmente à noite, porque ela vai ficando excitada e não vai conseguir dormir. Tá? Alimentar, hoje, gente, elas comem, até o Giovano colocou, que eles estão comendo, eles não estão prestando nem atenção no que eles estão comendo. Eles, às vezes, comem mais do que deve. Por quê? Porque eles não têm a questão da saciedade, porque eles estão com o olho fito na tela. Tá? Crianças de 8 a 10 anos, quanto é recomendado de tela para essa faixa etária? 2 horas no dia. De 8 a 10 anos, 2 horas no dia. Gente, lembra que eu falei que vocês são aqueles que vão educar? Vocês têm que delimitar esse tempo. É responsabilidade sua como pai, os avós, né, que às vezes ficam também com os filhos. É dizer, são 2 horas, ponto. Acabou, tira o celular. Eles precisam ter esse limite. Esse limite quem dá somos nós. E o que acontece com essa faixa etária quando tem o uso abusivo das telas? Problema do sono, problema de saúde mental. Gente, quantas crianças depressivas. Eu nunca lidei com tanto aluno com depressão. Depois eu vou falar um pouquinho dos adolescentes. Aluno que não tem vontade de nada, não tem sonho, não tem prazer na vida. A tela faz isso, porque a vontade deles é assim, ó, ficar com fone e aqui. Joguinhos, 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 vídeos, YouTube, né? Aqueles TikTok. A geração TikTok, gente, está demais. Você já viu? Eles ficam assim, ó, daqui a... Tudo reproduzindo o quê? O TikTok. Eles não pensam mais, eles não criam mais, eles reproduzem algo de tela, né? E tem aqueles do YouTube que são referência para eles. Influencers. Os influencers hoje, gente, tem uns que, meu Deus do céu. Aí você vê, o influencer corta aqui, riscadinho o cabelo. Na semana que vem, a escola, 100% de meninos, tá, né, com aquele cabelo. Aí o influencer pinta de azul. Você quer ver? Chega na escola, quando começa cabelo azul, cabelo azul, cabelo... Pode ir lá na internet que você vai achar alguém fazendo esse cabelo azul. Aí corta a sobrancelha. Daqui a pouco você começa, a aluna vai na internet, que eles estão reproduzindo o que está lá dentro. Quer dizer, eles não pensam mais, eles só reproduzem. E isso, gente, vai dando problema, eles vão tendo problema de saúde mental. Porque se eles não se parecerem com aquelas referências da internet, eles não são bons. Eles têm que ser aquilo, já não tem mais sentido o que eles são, mas o que a internet diz que eles devem ser. A dependência digital. Gente, isso está ficando cada vez mais forte nessa geração.
Parece que o celular é um rim deles. Tira o celular deles, parece que está tirando um pedaço do corpo deles. Mas vocês estão notando que isso, a gente vai ensinando os nossos filhos a não ter limite? Até que chega o ponto que a dependência é tão grande que eles já ficam doentes por não ter aquele recurso na mão. Agora, você imagina isso para a escola, para o professor. Como que o professor dá aula hoje? Com uma geração, a gente brinca que é a geração miojo, que é rapidinho, né? Vai lá, faz 5 minutos, está pronto. É a geração assim. E o professor precisa dar um conteúdo. Eu falo que hoje o professor, ele é youtuber, ele é palhaço, ele é dançarino, porque ele tem que competir com essa internet, né? E aí a gente tem uma outra questão. Alunos que passam a noite inteira na internet e na escola fazem o quê? Dormem. Não dão trabalho nenhum, mas também não aprendem nada, né? Então, a gente está lidando com essa dependência digital. E nessa faixa etária, gente, entre 8 a 10 anos, começa o bullying, o cyberbullying. A pior coisa que eu tenho trabalhado hoje na escola é o cyberbullying. Porque eles começam no grupo de WhatsApp, eles começam na internet, né, nas redes sociais. Outra coisa, você já verificou a idade que é permitida a rede social? Umas são 18, outras 16 e outra 14. Como pode uma criança de 8 anos ter uma rede social, gente? É inadmissível. Nós, como pais, já erramos quando nós permitimos o nosso filho entrar. Sabe por quê? Na rede social ele tem que mentir a idade dele. Porque se ele falar a idade verdadeira, ele não cria uma página na rede social. E aí nós, como pais, somos omissos e deixamos os nossos filhos terem redes sociais. Aí começa o quê? Aquelas mensagens no direct, né? Aí começa o cyberbullying, começam os problemas. Mas quem são os culpados disso, gente? Nós, como pais. Outra coisa, você precisa vigiar o celular do seu filho. Hoje a questão pornográfica está muito forte entre essa faixa etária. Não é uma faixa etária que está preparada para ter conteúdos pornográficos, mas essa faixa etária que está tendo acesso a conteúdos dessa forma. Porque nós estamos permitindo nossos filhos acessarem coisas que não devem. E aí começa o bullying e o cyberbullying. E aí vem o problema emocional, vem as questões que acontecem nessa faixa etária, que são traumatizantes, porque eles não têm condições de ter tanto conteúdo como uma internet oferece. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a faixa etária dos adolescentes, tá? Que essa é a faixa etária que eu acho que está mais complicada hoje, né? Nessa geração tecnológica, tá? Vamos lá. Pode deixar que eu volto agora, tá? Esse aqui eu já falei para vocês. Já, criança de 10 anos, já fui para a dinâmica. Ok. O que eu queria terminar com vocês? Olha, permita seu filho ficar entediado. O tédio é importante. O tédio faz seu filho ser criativo. É no tédio que ele vai ter a criatividade de fazer alguma coisa. Às vezes tem pai que fala, não vou deixar meu filho ficar entediado, vou dar uma coisa, vou dar outra. Isso é um prejuízo na vida dos nossos filhos. O tédio é importante. Aquele parado, mas não tem nada para fazer. Nós vamos descobrir algo. Eu quero ver você descobrir algo para fazer. E é isso que faz com que nossos filhos cresçam e sejam criativos, tá? Olha a importância do brincar nessa faixa etária. Olha lá. O cérebro da criança, enquanto ela brinca, ela produz serotonina, endorfina, acetilcolina e dopamina. Como é importante tudo isso. Olha, a serotonina vai reduzir a ansiedade dos nossos filhos, vai regular o ânimo. A endorfina vai reduzir o quê? A tensão neural. A dopamina, ela vai dar o quê? Aquela sensação de recompensa, de motivação, de prazer. E a acetilcolina, ela favorece o quê? O estado de atenção, de memória. Veja como o simples brincar vai ativar o cérebro para produzir
essa sensação de prazer, essa sensação de alegria, trabalhar essa parte de executiva, de aprendizagem. Então, as crianças precisam brincar. E o que está acontecendo hoje na escola? Por que a gente tem tanto problema de aprendizagem? Por que os alunos estão indo tão mal na escola? Porque eles deixaram de brincar. Eles deixaram de ser criativos, de produzirem. Gente, outra coisa importante, a socialização e os conflitos. Eu tenho conversado com alguns pais na escola, você deve estar perguntando assim, mas o que aquela abóbora e aquele ovo está fazendo ali, né? Caiu de paraquedas na figura. Mas o que eu quero falar? Hoje na escola acontecem muitos conflitos, briga entre os alunos, acontece, discussões, é natural, começa no maternal. Quando um amiguinho quer pegar o brinquedo e o outro não quer emprestar, como é que eles vão fazer? Dá, não. Isso é importante, eles estão aprendendo a se socializar, né? As discussões, as brigas, claro que não deve partir para uma agressão física. Quando for agressão física, a gente tem que cortar. Mas essas discussões, essa troca, né? Um está liderando, hoje eu faço o que você quer, amanhã você faz o que eu quero. Isso é importante. Por que eu coloquei a abóbora e o ovo? Eu tenho compartilhado com os pais. Um dia eu estava pensando e veio isso na minha mente. Nós estamos criando, às vezes, filhos como ovo. O que é um filho como um ovo? O ovo, qualquer coisinha quebra a casca. Qualquer coisinha fura a gema. Qualquer coisinha está com problema. Hoje, o nível de alunos tomando antidepressivos, tomando remédio para controlar a emoção, está muito grande. Por quê? Porque é uma geração, às vezes, do ovo. Não sabe ouvir um não, porque nunca ouviu um não. Não sabe ceder, porque nunca cedeu. Às vezes, em casa, a gente faz tudo por eles. É aquela mãe que quer super proteger. E aí, quando chega na escola, o que acontece? O ovo quebra. Não consegue lidar com a situação. Eu falo que a gente tem que criar os nossos filhos como uma abóbora cabotiá. Eu falo que eu amo abóbora cabotiá, mas para cortar aquela abóbora, gente... Às vezes eu falo, Gi, corta para mim, porque é difícil. A casca é dura, mas o miolo é macio. A abóbora é bem macia. A melhor abóbora, né, que tem. Ela é bem gostosa de comer, né? Ela não tem tanta água, ela é macia. Um caldo de abóbora cabotiá é uma delícia, não é, gente? Por que eu falo para a gente criar filhos como uma abóbora cabotiá? Porque nada vai entrar no nosso filho. Ele vai ter a casca dura para resistir tudo. Resistir uma briga, resistir um desemprego, resistir, às vezes, uma falta de dinheiro, uma complicação, uma doença. Ele vai ser forte, mas ele não vai perder a essência dele. A essência, o miolo da abóbora. Ele continua sendo um adolescente, uma criança amável, com os seus conceitos, com os seus princípios, seus valores. Então, entenderam a diferença do ovo e da abóbora cabotiá? Infelizmente, nós temos muitos ovos, porque os pais não estão sabendo dizer não. Tem pais hoje que se endividam, fazem coisas que não podem fazer para não dizer não para o filho. E é importante dizer não. É importante chegar, filho, hoje nós não temos dinheiro, mas nós vamos ter. Vamos economizar? Vamos apagar a luz, em vez de deixar a luz acesa? Vamos economizar não comendo fora, para a gente conquistar isso? Isso são ensinamentos que nós vamos dando para os nossos filhos, para eles serem fortes e resistirem aí à vida, tá bom? Muito bem, vamos para os adolescentes. Adolescentes que eu falo que é a partir de 11 anos, né? Quanto que é recomendado dos 11 aos 18 anos? A exposição em telas, 3 horas por dia, não mais que isso. Então, de 11 em diante, são 3 horas por dia. Olha só o que tem num artigo científico que eu quero ler com vocês, olha lá. O uso abusivo dos meios tecnológicos pode afetar de maneira significativa na vida dos usuários, propiciando o afastamento das pessoas do mundo real, isso é muito nos adolescentes, tá? Do mundo real, favorecendo isolamento e, consequentemente, a depressão e outros problemas. Isso acontece a partir do momento que se torna prioridade a aproximação entre indivíduos e a tecnologia, sendo desconsiderados os outros tipos de interação. O que nós temos de alunos hoje se cortando,
adolescentes se mutilando, adolescentes com depressão, adolescentes que não conseguem sair do quarto por causa do excesso de telas. Porque começa a haver uma rede social. Eu sempre falo para os adolescentes, eu chego lá e falo assim, querido, você já viu na rede social alguém chorando, alguém dizendo, gente, aconteceu uma tragédia comigo? Não. É todo mundo bonito, é filtro, né? Aí é carrão, é viagem, é a família feliz, coisas que não são verdade. E aí esse aluno fala assim, eu não sou desse jeito, a minha família não é desse jeito, eu não tenho esse carro, eu não tenho essa roupa, eu não tenho... O que acontece com os adolescentes que estão em formação emocional também? Eu sou derrotado. Eu estou vendo todo mundo desse jeito, eu não sou, então eu sou o problema. Se todo mundo é assim... Então, gente, o que acontece com essas telas? Uma mentira, algo daquela família doriana, né? A questão do dinheiro, de posição, de lugares. E aí vai dando depressão no adolescente, porque ele ainda está em formação. Ele precisa saber que a vida não é assim. Que na vida a gente tem perdas, que na vida a gente tem problemas, na vida a gente tem nãos, né? Quais são os problemas do adolescente, gente? Aí é mais grave, tá? A primeira coisa de problemas é o isolamento social e os problemas emocionais sérios que eles têm. Diminuição do desempenho escolar. Os adolescentes passam a noite inteira no celular. Pensa o prejuízo na vida do adolescente. Chega na escola, faz o quê? Dorme. Essa semana eu lidei com um adolescente na escola, que ele pediu para ir ao banheiro, foi, e não voltava, 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 e me chamaram, eu pedi licença, entrei no banheiro. Sabe o que ele estava fazendo? Assistindo série no banheiro. Eu falei, meu filho, por que você veio para a escola assistir série em casa? Aqui não é lugar de série. Eles ficam tão dependentes, tão viciados emocionalmente, que eles não têm condições mais de assistir uma aula. Eles precisam daquilo. Eles precisam. Por isso que eu falo, a escola é um lugar de estudar, fazer amigos e não celular. Eu sou contra celular na escola. Por quê? Porque lá é o lugar de socialização, é o lugar de aprender. Porque se eles forem de celular para a escola, no recreio, né, no intervalo, está todo mundo lá, eles estão aqui, ó, não se conectam fisicamente. Né? A ansiedade, a irritabilidade. O adolescente já normalmente oscila o temperamento dele. No celular é pior ainda. E tira um celular do adolescente, você não consegue. Né? A dependência digital, dificuldade de se conectar e negligência das atividades. Por quê? Ele está conectado no celular e fala, depois eu faço. Depois eu faço isso, depois eu faço isso. Sabe quando ele vai fazer? Nunca. Aquilo que eu falei para vocês de alunos que sentem como se essas telas fossem o rim. Tirar deles é terrível, é um vício. Então, onde nós começamos essa educação para essa questão digital? Pequenininhos, com 0 a 2 anos, não dê tela para o seu filho. Respeite aquela duração de tela dos 3 até 6 anos, depois dos 7. Faça isso para que não aconteça numa adolescência o que está acontecendo, já tendo clínicas psiquiátricas, crianças e adolescentes estão sendo internados por causa das telas. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns aplicativos que você pode controlar o que o seu filho vê no celular. Isso é muito importante, tá? O que acontece? Hoje nós temos aplicativos, inclusive aplicativos gratuitos, que você coloca no celular do seu filho e que você vigia e monitora tudo o que está acontecendo com ele. Quais são os sites? Você pode bloquear sites, você pode ver as conversas de WhatsApp. Lembra que nós falamos do cyberbullying? Você tem condição de ver isso também. Se você tem filho, não deixa ele com o celular para a escola. Porque isso é muito importante, esse relacionamento, essa socialização entre eles, tá bom? E como trabalhar os nossos jovens, né? Os nossos adolescentes? Uma coisa muito importante é a conversa. Você, como pai, tem que colocar para eles que nós somos frutos de escolhas. Então, olha só, oriente seu filho. Escolhas boas, frutos bons. Escolhas ruins,
frutos ruins. Isso é muito importante nós passarmos para os nossos filhos. Nós somos semeadores, nós temos tanto sementes de coisas boas como ruins, mas quem vai semear é você. Então, essa conversa com adolescentes jovens é muito importante. Filhos, o quanto o celular vai te trazer benefício ou prejuízo? A conversa é muito importante. E determinar limites. Olha, então, no horário do almoço, da janta, nós vamos sentar juntos. Ninguém com celular, inclusive os pais. Tire da mesa o celular. Na mesa é onde a gente compartilha. Na mesa é onde a gente faz a amizade com os nossos filhos. É na mesa que eles vão nos conhecendo. É na mesa que vão surgir projetos, sonhos, planos. Tire celular da mesa. Delimite um horário. Até 10 horas ou até 9 horas. Então agora o seu celular vai para o meu quarto. Faça isso com ele. Porque se você deixar na mão dele, qual vai ser a vontade dele? De estar ali o tempo todo. Então, esse diálogo com os seus filhos, mostrando que tudo que a gente planta, a gente colhe, os benefícios, os malefícios, isso vai ajudar você a criar esse padrão de telas na sua casa. E também organizar você. Porque quantas vezes nós, como pais, estamos na mesa e também mexendo no celular, nem ouvimos os nossos filhos, nem conversamos com os nossos filhos. Eu estava com o Gilvando no Dia dos Namorados, nós fomos comer uma comida japonesa que a gente gosta, e nós estávamos lá esperando para entrar no restaurante, e eu falei para ele, que coisa vazia. Os namorados, pá, selfie aqui, nem se conversavam, era para mostrar nas redes sociais onde estavam, mas aquele momento de curtir, de se amar, de conversar, não existia. Aí a gente entra no restaurante, é todo mundo aqui, ó. Falei, meu Deus, vieram para o dia do namorado e estão com a namoradinha, né? com a telinha. Então, é importante nós trabalharmos isso em família desde pequenininhos. E eu peço ao Senhor que Ele dê sabedoria para que cada um de nós saibamos, no Senhor, criar os nossos filhos e tirar a tela e colocar a palavra e colocar os princípios. Tá bom, queridos? Esse era o meu recado para vocês e minha oração é que nossa igreja, nossa escola, né? Temos vários pais da escola, a nossa igreja, a nossa escola, sejam famílias fortes, sejam famílias que saibam criar os seus filhos no caminho do Senhor. Menos tela, mais comunhão, mais oração, tá bom? Obrigada.